Olá, professor Fernando Rosário de Souza, para falar para vocês um pouquinho do Islã. Para entendermos o Islã, o islamismo, a gente precisa entender que ele foi a terceira crença de grande porte monoteísta da humanidade. Então, monoteísmo é a crença em um só Deus. Uma palavra monossílaba é uma palavra que tem só uma sílaba. Uma palavra polissílaba é uma palavra que tem muitas sílabas. Desse jeito, monoteísmo é acreditar em um só Tel, em um só Deus. Politeísmo é acreditar em vários deuses. A maioria dos povos da antiguidade acreditava que a lua era uma deusa, que o sol era um deus, que o mar era um deus e assim por diante. Quando surge um povo chamado povo hebreu ou judeu, cujo patriarca, o líder que era considerado um grande pai, Abraão, diz que só existe um único Deus, isso muda bastante o tipo de acreditar na humanidade, assim, né? Lógico que não é todo mundo que vira monoteísta, mas esse tipo de acreditar em um só Deus começa a se espalhar pelo mundo. Então os judeus, os hebreus foram os primeiros a acreditar em um só Deus, tá? Eu sei que o assunto dos hebreus era do sexto ano, mas como os alunos adoram, eu vou falar os 5 patriarcas hebreus, os 5 que deram origem ao monoteísmo, aí a partir de Abraão, e como que você faz para lembrar deles. Então o primeiro é Abraão, o filho dele Isaac, o filho do Isaac Jacó, o filho do Jacó José e o último patriarca Moisés. Esses são os 5 grandes patriarcas. Se você lembrar o barulho que faz a moto do hebreu, você lembrará o nome dos 5 patriarcas. Vamos lá. O hebreu liga a moto e faz Abrão. Aí ele começa a acelerar. Isaac, Jacó, José, Moisés. Muito bem. Enquanto você recupera aí da piadinha, eu quero que você pense na segunda grande crença monoteísta. Para os judeus, Deus enviaria o seu próprio filho para a terra, ele viria para a terra em forma de homem, o Messias prometido. Para os judeus, o Messias ainda não veio para a face da terra. E aí isso gera uma primeira divisão no monoteísmo, porque para os cristãos já veio, é Jesus Cristo. Imaginando que o criador do islamismo, Maomé, conhecia essas 2 primeiras religiões, a gente já vai falar no próximo item, porque ele tinha contato com caravanas comerciais, tanto de judeus quanto de cristãos, ele, segundo as pessoas que acreditam no islamismo, recebeu a revelação para criar uma terceira e verdadeira religião monoteísta, o islamismo, onde só existiria um Deus que é Alá e seu único profeta, Maomé, ou Muhammad em árabe. Bom, o item do monoteísmo, a crença em um só Deus, iniciada pelos judeus, continuada pelos cristãos, que acreditam que o Messias já veio à face da terra, e aperfeiçoada, pelo menos para os islâmicos, pelo islamismo, é o que você deve saber deste item. No segundo item, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a origem do islamismo. O seu criador, Maomé, era um comerciante. Na verdade, ele era um líder de caravanas comerciais no deserto da Arábia. Não deve ser algo muito fácil localizar no deserto, onde você olha para todo lado e só tem areia. Mas Maomé era bom nisso. E ele acabou virando uma pessoa muito culta e muito próspera, tendo contato com caravanas comerciais do Oriente, do Ocidente, cristãs, judaicas, de religiões politeístas, e ele foi criando um grande arcabouço cultural. E aí, depois que ele se casou com uma viúva rica, não é golpe do baú não, parece que eles eram apaixonados, a Khadija, ela o sustentava e ele não precisou mais trabalhar, ficou com muito tempo livre para refletir em questões da vida. Ele chegou à conclusão, segundo as tradições, após ter visto o anjo Gabriel, de que ele deveria criar o islamismo, onde só existiria um Deus que é Alá e ele seria seu único profeta. Muito bem, só que isso gerou um problema, porque a família Quraishita, a família do Maomé, ganhava dinheiro com as caravanas comerciais e com pontos comerciais em diversas cidades de peregrinação dos diversos deuses.
Cada cidade era em homenagem a um deus antes do islamismo, e a família Quraishita tinha negócios ligados às peregrinações aos vários locais religiosos e pediram para Maomé mudar de ideia quanto ao monoteísmo. Ele não aceitou e foi perseguido pela própria família, ameaçado de morte. Ele fugiu da sua cidade natal, Meca, aonde os islâmicos até hoje em dia dizem que deve ser feita uma peregrinação, pelo menos na vida, para a cidade do profeta, Meca. E ele foi para Medina. Esse episódio é chamado de Hégira. Os islâmicos até lembram disso todo mês de outubro, chamado de mês de Ramadã, onde, para lembrar do sofrimento de Maomé na fuga, eles fazem jejum durante o dia e comem à noite, tá bom? Maomé, que era da cidade de Meca, lá existia nós vamos falar no item da religião, mas lá existia um meteoro sagrado chamado Kaaba, tá? Um meteoro que eles consideravam sagrados, que quem encostasse nesse meteoro teria o perdão dos seus pecados. E esse é mais um dos motivos dos islâmicos quererem fazer a peregrinação até Meca. Então, a revelação, como eu já falei, teria sido feita pelo anjo Gabriel, aquele mesmo anjo que, para os cristãos, anunciou a Maria que ela esperaria Jesus em seu ventre, né? Vamos falar um pouquinho sobre a religião deles, só vendo se a origem está clara. A origem do islamismo aconteceu com seu fundador, Maomé. O nome dele em árabe é Muhammad. Ele tinha um grande arcabouço cultural por ser líder de peregrinações, de expedições comerciais no deserto. Ele teve uma vida mais tranquila depois que se casou com a Khadija, que o sustentava. Por outro lado, ele foi perseguido pela própria família, os Quraishitas, que queriam a continuidade do politeísmo, pois tinham negócios ligados aos vários deuses. Ele teve que fugir de Meca para Medina. Essa fuga é chamada de Hégira. E quem teria feito a revelação da vontade de Deus de que ele criasse essa terceira religião, para quem acredita no islamismo, teria sido o anjo Gabriel. O que fala a religião islâmica? Muitas coisas. Mas Maomé não escreveu nada, ele falava. E dos seus pronunciamentos, seus seguidores foram escrevendo o Alcorão, o livro da verdade para eles, o livro sagrado deles. Pode-se escrever junto ao Corão ou Al-Corão. Inclusive, esse Al na frente significa o. Nós vamos ver em palavras da língua portuguesa que foram influenciadas pela expansão islâmica. Muito bem. Como nós já falamos, todo fiel islâmico que tiver condições deve pelo menos fazer uma peregrinação a Meca, uma vez na vida pelo menos, para encontrar na Kaaba, que Kaaba com seus pecados. Ei! Ou também porque é a cidade onde nasceu Maomé. Temos uma grande polêmica aí na religião. Os xiitas, que são considerados mais radicais, para você lembrar que os xiitas são mais radicais, você fala xiitas. E os sunitas, que são mais moderados, mas também existem exageros dos dois lados, tá? Só você lembrar que sun é sol, é mais leve, suave. Fernando, eu já ouvi falar de vários ataques sunitas, lógico, dos dois lados temos pessoas extremas. De qualquer maneira, os xiitas acreditam que os califas, que os líderes da religião islâmica, devem ser apenas da família de Maomé. Os sunitas acreditam que pode ser de qualquer família desde que seja um bom homem, os líderes religiosos, tá? Também tem uma outra divergência, porque no Alcorão tem uma frase que diz: os inimigos de Alá devem ser destruídos! Calma. Isso faz com que você pense que todo islâmico é um cara revoltado, é um cara que quer fazer o mal. Gente, o islamismo é uma religião da paz. Fernando, e por que você deu tanta ênfase nesses destruídos? Porque qualquer texto sagrado pode ser interpretado, tá? Os sunitas, via de regra, eles interpretam os inimigos de Alá como os pecados, os maus pensamentos, as más palavras, os maus sentimentos, e é isso que deve ser eliminado da face da terra. Isso não é algo raivoso, isso não é... Os católicos têm uma oração que é pelo sinal da Santa Cruz: livrai-nos, Deus, nosso Senhor,
dos nossos inimigos. E dizem que é uma cruz na testa dos maus pensamentos, na boca pelas más palavras e no peito pelos maus sentimentos. Isso não é considerado radical, né? Já os xiitas, além daquela crença de que os líderes devem ser os descendentes de Maomé, muitos deles dizem que os inimigos de Alá são quem não segue o islamismo. Isso já fica um pouco mais complicado, né? Muito bem. Quais são as grandes contribuições do islamismo para o nosso mundo contemporâneo? A matemática. Já imaginou o que seria a matemática só com algarismos romanos, que eram os que existiam antes, e não com os algarismos indo-arábicos, né? Tenta imaginar quanto que seria 2022 dividido por 22 se não houvesse os números arábicos, só existissem os algarismos romanos. Você ia ter que fazer 2000 é mm dividido por xx e y, 2000 dividido por 22? Ou você sabe de cor essa conta, ou sabe o que você ia ter que fazer? Você ia ter que pegar 2.000 pedrinhas, abrir 22 ou 20 buraquinhos e colocar uma pedrinha em cada buraquinho até as pedrinhas acabarem. No final você via quantas pedrinhas tinha em cada buraquinho e a divisão seria desse jeito, sem os números arábicos. Comércio. Sabia que palavras como cheque, por exemplo, vem do árabe? Muito bem. As rotas comerciais fizeram com que culturas de diversos locais se encontrassem graças aos árabes. Os árabes invadiram, uma época, a região onde está Portugal, a Península Ibérica. E nós temos várias palavras da língua portuguesa que são de influência árabe. A maioria delas começando com al. Al significa o. Então, alface, alfinete, alfaiate, almôndega, almoço, né? E assim por diante. Temos também outras, né? Cheque, quibe, esfirra. Ótimo. Gente, espero que vocês tenham tido uma boa visão sobre o islamismo, mas é lógico que vocês precisam estudar pelos livros de vocês e pelas anotações do caderno. Até a próxima!